Abra sua Bíblia, Salmo 91, 14, 15, 16. E Deus diz assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei. Porque Ele me ama, eu o protegerei. Pois Ele conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Vou livrá-lo da adversidade e vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação, porque ele me ama. Eu gosto de dizer que o Salmo 91 é o Salmo do medroso. E eu gosto de pensar no Salmo 91 como o Salmo do medroso, porque o medo é um sentimento que sufoca e produz o desejo de fugir e se esconder daquilo que nos incomoda e nos ameaça. Como o medo sempre produz uma busca por esconderijo, o Salmo 91 é o Salmo do medroso, porque o que não falta no Salmo 91 é medo. O Salmo 91, portanto, eu gosto de pensar nele como o Salmo do medroso, porque nesse Salmo tem muito lugar para se esconder. Ele começa com aquele que habita ou aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. E o Salmo inteiro fala de você se esconder em Deus. E eu gosto de pensar no Salmo 91, porque o problema não é você sentir medo. Todo mundo em algum momento sente medo. O problema é para onde você foge quando sente medo. Quando você sente medo, você pode fugir e se esconder na sua própria força. Você pode fugir e se esconder nos seus próprios recursos. Você pode fugir e se esconder na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria. Ou você pode aproveitar o medo e fugir e se esconder em Deus. Uma das figuras de esconderijo que aparece no Salmo 91 é a figura da galinha protegendo os seus pintos. Quando cai uma tempestade, daquelas chuvas de verão rápidas, e a galinha e os seus pintinhos estão espalhados pelo quintal, aquela chuva forte, se molhar os pintinhos que ainda estão com penugem, que ainda não desenvolveram a capacidade de fazer a água escorrer por suas penas, se a água os atinge, pode ser fatal para eles. Então, no meio do quintal, a galinha para e se prepara, e todos os pintinhos vão correndo da tempestade e se escondendo debaixo da galinha. E aí ela prepara as asas e se assenta e fica ali. E a tempestade passa. E quando o sol brilha de novo, quando o vento sopra de novo, então a galinha se levanta e todos os seus pintinhos estão secos ali debaixo dela. Uma das figuras que aparece no Salmo 91 sobre Deus é que Deus é como essa galinha em que a gente corre, se esconde debaixo dele na hora da tempestade e fica lá só esperando a tempestade passar. A ideia de que Deus é esse esconderijo só funciona se quando a tempestade chegar, quando a confusão bater na porta, se quando a angústia nos visitar, se a gente resolver se esconder em Deus. Porque tem uns pintinhos metidos perto que eles não escondem em Deus. Que quando ronca o trovão, quando o raio cai, quando parece que o céu vai desabar, ele olha para a mãe e diz, não vai dar conta, e ele foge para outro lugar. E antes que ele encontre qualquer coisa para protegê-lo, a tempestade o atinge, e então vai ser fatal para ele. O Salmo 91 é esse convite para a gente encontrar em Deus proteção e cuidado. Mas eu quero chamar sua atenção no Salmo 91, nesse Salmo, que é um convite de Deus para encontrar nele proteção e cuidado. Eu quero chamar sua atenção para um detalhe maravilhoso desse Salmo, um princípio, na verdade. O final do Salmo é o próprio Deus falando.
sobre o que é necessário para que esse esconderijo funcione para você. Ele fecha o Salmo 91, versículo 14, dizendo assim: porque Ele me ama. É Deus falando com você. Aliás, Deus não está falando com você, Ele está falando de você. Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Porque Ele me ama, eu o protegerei, pois que Ele conhece o meu nome. Ele vai clamar a mim e eu vou responder a Ele. Por quê? Porque Ele me ama. Na adversidade eu vou estar com Ele. Por quê? Porque Ele me ama. Eu vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Por quê? Porque Ele me ama. Eu vou dar a Ele uma vida longa, porque Ele me ama. Eu vou mostrar a Ele a minha salvação, porque Ele me ama. Eu gosto da fala do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2 da Epístola aos Coríntios. Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. O prêmio de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus é para aqueles que amam a Deus. E quando o profeta Isaías estava falando sobre esse tema repetido por Paulo aos Coríntios, essa fala de Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo tirou isso de Isaías 64. E em Isaías 64, esse mesmo texto tem uma conotação um pouco diferente. Paulo faz a interpretação do texto. Em Isaías está dito assim: desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que esperam nele. Disso, Paulo transforma em: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando Isaías fala dessa ideia em Isaías 64, falando que Deus se importa em abençoar quem ama a Ele, Isaías estava falando de outros deuses. Ele estava comparando o nosso Deus com os deuses pagãos. Porque ele diz assim: nunca se ouviu falar de um outro Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que esperam nele. O objetivo de Isaías, ao fazer essa comparação entre o nosso Deus e os outros deuses, era mostrar que o nosso Deus se relaciona com a gente diferente dos deuses pagãos se relacionando com os pagãos. Na relação do nosso Deus com a gente, Ele nos abençoa, porque Ele quer cuidar de nós. Ele nos abençoa numa via de mão única, aonde só Ele abençoa, aonde só a gente ganha. Ele não ganha nada com isso. Mas na relação dos pagãos com os deuses deles, é uma relação diferente. Lá, na relação pagã, é um toma lá, dá cá, é uma troca. Os deuses pagãos bebem, se alimentam das energias dos seus súditos. Em todas as mitologias, na mitologia grega, por exemplo, mas em todas as outras, os deuses sempre ganham alguma coisa dos seus súditos. Eles sempre são sustentados, alimentados. Uma das crenças, por exemplo, na mitologia grega, é que havia uma guerra entre o deus chamado Hades, que era o deus do submundo, e um deus chamado Zeus, que era o deus do Olimpo, ou dos céus. Esses dois deuses viviam numa briga constante. E quando os homens faziam preces para Zeus, Zeus ficava mais forte e ganhava a batalha contra Hades. Quando os homens faziam preces para Hades, Hades ficava mais forte e ganhava a guerra contra Zeus. Nas mitologias,
Os deuses sempre recebem algum tipo de energia dos seus súditos. Os deuses sempre ficam um pouco melhor se os seus deuses rezam para eles. Se os seus deuses fazem sacrifícios para eles. O nosso Deus, de acordo com a visão de Isaías, ele é diferente. Ele não fica mais forte, nem mais fraco. Não importa o que eu dê para ele, ele não precisa de mim. Aliás, o nome do nosso Deus nas Escrituras, revelado nas Escrituras hebraicas, é Yahvé. E a raiz desse nome significa: eu sou aquele que sou por minha própria conta. Isso significa que o nosso Deus não precisa de nada para existir. Ele não precisa de um lugar para viver, ele não precisa de alimento para se sustentar, ele não precisa de energia para continuar, ele não precisa de nada, ele sustenta a ele mesmo. Diferente de todas as criaturas, porque todas as criaturas, inclusive os anjos e os demônios, inclusive os deuses, eles precisam de alguma coisa que os sustente. Nosso Deus, ele sustenta ele. Ele não precisa de nada. Por isso que o nome dele é Yahvé. Quando Isaías fala desse Deus, em Isaías 64, ele diz assim: desde a antiguidade, mesmo nos tempos antigos, quando os deuses eram mais revelados entre os homens, mesmo nos tempos antigos, quando alguns deuses chegaram a andar no mundo e serem vistos pelos seus súditos, mesmo naqueles tempos mais remotos, no tempo das lendas, quando se viam os deuses por aí afora, mesmo naquele tempo, nunca se encontrou um Deus como o nosso. Porque o nosso Deus, ele não precisa receber da gente, ele só cuida da gente, ele só trabalha para a gente. O objetivo de Isaías era mostrar que o nosso Deus é diferente dos outros deuses. Portanto, quando Paulo pega o texto de Isaías para dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam, Paulo certamente estava também usando essa linguagem comparativa entre como o nosso Deus se relaciona com a gente e como os outros deuses se relacionam com seus súditos. E quando Paulo diz que o nosso Deus se relaciona com a gente baseado em o quanto a gente ama a Ele, isso está em direta contramão, isso está em direto antagonismo à relação que os pagãos têm com os deuses deles. Sabe, no paganismo, o que conta na relação entre o súdito e o seu Deus é o fato de que o súdito consegue mexer os pauzinhos e fazer o Deus amar ele. Essa é a ideia. Tudo que o pagão faz na relação com o Deus dele é uma tentativa de fazer o Deus olhar para ele, de fazer o Deus notar ele, de fazer o Deus se importar com ele, de fazer o Deus amar a ele. E Paulo está dizendo: com a gente vai ser diferente. Com a gente, eu não vou me esforçar para fazer meu Deus me amar. Aliás, eu abro um parênteses para te contar uma coisa. Não é possível que Deus te ame mais. Não é. Porque Ele é amor. Deus não te ama mais quando você está vivendo mais em santidade. Deus não te ama mais quando você melhora de vida. Deus não te ama mais quando você conserta, porque o amor de Deus não tem absolutamente nada a ver com você. O amor de Deus tem a ver com Ele. Deus te ama porque a natureza dele é assim. Deus te ama porque a natureza dele é amor. Deus te ama porque Ele é assim. Deus não consegue olhar para você e não te amar. É dele amar você. Na infância dos meus filhos, todas as vezes que eu tinha que dizer para eles por que eu os amava, eu sempre dizia para eles: eu te amo porque eu sou o pai e o pai ama o filho. Eu não queria que os meus filhos achassem que eu estava amando eles porque eles tiraram boa nota na escola. Eu não queria que eles pensassem que eu estava amando eles porque eles deram um bom resultado. Eu não queria que eles entendessem que eu os amava porque eles foram obedientes. Porque esse amor é um amor condicionado. E quando a condição para o amor cessar, aquela criança não vai acreditar que ela é amada porque mudou a condição. Se eu disser para minha criança que eu a amo porque ela tirou nota boa,
quando ela tirar uma nota ruim, ela vai dizer: meu pai não me ama mais. Se eu disser para a minha criança que eu a amo porque ela foi obediente, quando alguma coisa acontecer e ela desobedecer, ela vai entender: meu pai não me ama mais. Escuta isso. Sua relação com Deus é igual. Deus não muda o amor dele quando você muda. Porque você não muda Deus. Deus continua sendo Deus e Ele continua amando você, mesmo quando você não foi fiel. Deus continua sendo fiel e Ele continua cuidando e se importando com você. Por isso, o prêmio, a bênção, o portal para o milagre de Deus entrar na sua vida não acontece como os pagãos acreditam. Os pagãos acreditam que para Deus te abençoar, você tem que fazer Ele te amar. Mas Deus não vai reagir te amando. Deus te ama sempre. O portal para a bênção de Deus não vem quando Deus te ama. O portal para a bênção de Deus vem quando você ama a Deus. É por isso que o Salmo 91 diz: porque Ele me ama. Sabe, a maioria dos pagãos, quando leem esse texto, a mente dele está tão travada, tão embotada, que ele, ao ler o texto, ele entende: porque Ele me ama, porque Deus ama a mim, então Deus vai me abençoar. Mas a ideia do Salmo é a mesma ideia de Paulo escrevendo aos Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que amam a Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A ideia do salmista é a mesma. É a mesma do profeta Isaías. Deus não opera na sua vida porque você conseguiu fazer Deus te amar, porque Deus já te amava desde a fundação do mundo. Deus já te amava antes de você nascer. Deus já te amava antes que alguém soubesse seu nome. Deus já sabia seu nome e Ele já amava você e amava profundamente. O que vai fazer a diferença para a sua vida não é o quanto Deus te ama, porque Ele te ama. O que vai fazer a diferença para a sua vida é o quanto você vai amar de volta. E aqui eu preciso te contar uma coisa importante. O amor expresso nesse texto, porque Ele me ama, não é um sentimento. Porque a maioria de nós acha que o amor é um sentimento. Na verdade, o amor é uma decisão e o amor é um verbo. O amor é a decisão de querer e fazer o melhor para o outro. O amor é a escolha que eu faço de que todas as minhas ações serão para que aquele alvo do meu amor funcione bem, esteja bem, seja agradado. O amor é o desejo e a decisão de fazer com que o outro se sinta bem e seja agradado nas coisas que ele gosta. Eu gosto da fala de Jesus em João, capítulo 14, quando Jesus diz para os seus discípulos assim: se vocês me amam, vocês guardarão meus mandamentos. Como a maioria de nós acha que o amor é um sentimento, a maioria de nós, quando pensa em amar o outro, amar a Deus, a maioria de nós pensa num amor que sente uma sensação de afeto agradável. E essa sensação pode vir. Mas amor de verdade é o amor que faz. João, falando do amor de Deus, disse assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, um amor que toma posse, que tira do outro, não é amor. Amor é o amor que dá de si, que se sacrifica para o bem do outro. E Deus já aprovou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, Deus não nos ama de sentimento, Deus nos ama de ação. Ele deu o seu Filho por nós. O amor que ama a Deus precisa
tomar a postura de andar na devolução disso. Para amar a Deus, eu preciso perguntar, para que lado Deus está? Deus está no lado da luz. Então eu vou escolher a luz, vou andar naquela direção. Isso vai ser meu amor. Amor não é um sentimento. Amor é uma ação, é um verbo. Amor é uma decisão. Sabe, tem uma ilustração de uma irmã que pediu ajuda. E eu gosto dessa ilustração porque ela ajuda a gente a entender a diferença entre sentimento e amor. Aquela irmã me procurou e pediu ajuda porque ela tinha um filho. Na verdade, ela tinha 3 filhos, mas um dos 3 ela não conseguia amar. E o pedido de ajuda dela foi: pastor, eu não consigo amar meu filho. Eu tenho 3, 2, eu tenho muito carinho por eles, eu tenho muito afeto por eles. Mas esse do meio, eu não consigo sentir carinho. Eu me pego brigando com o menino, eu me pego xingando o menino, eu me pego perseguindo o menino. E eu me sinto horrível, pastor, porque os outros 2 eu trato bem, os outros 2 eu tenho paciência, os outros 2 eu cuido, eu nutro, eu protejo. Mas esse, se eu pudesse, eu evitava ele. Pastor, por que eu não amo o meu filho? Foi a pergunta dela. Me ajuda, porque eu quero amar o meu filho. Então comecei a pesquisar, fazer perguntas para entender o que estava acontecendo. E depois de caminhar com ela, eu e ela juntos, descobrimos que esse menino, que ela, entre aspas, não amava, tinha herdado o temperamento do avô materno, o jeitão de ser do avô materno, e esse menino tinha, coincidentemente, herdado também uma aparência física do avô materno. Acontece que esse avô materno foi extremamente abusador para a mãe desse menino. E essa mulher tinha uma resistência psicológica, tinha uma ojeriza muito grande do próprio pai, o avô do seu filho, por causa do jeito abusivo com que ele tratou ela a vida toda. Então, emocionalmente, ela resistia a ele. Ela não conseguiu ainda resolver, ela não tinha naquela época conseguido ainda resolver a relação dela com o pai. Ela não tinha conseguido ainda perdoá-lo, ela estava com o pai atravessado na garganta. E aí nasce o filho dela, a cara do pai, e com o temperamento, o jeito de ser do pai. Freud chama essa relação de transferência negativa. A mãe transfere toda a sensação ruim que ela tem com o pai dela para seu filho, e ela começa a sentir pelo filho a dor que ela sente quando se lembra do seu pai. Então, para lidar com essa sensação ruim, ela começa a evitar o filho, ela sente dor com relação a ele. Muitas mães sentem isso com relação aos seus filhos, mas é muito mais, na maioria das vezes, quando elas estão brigadas com o marido, com o esposo, ela transfere a raiva do marido para o filho que é mais parecido com o marido. Muitas mães fazem esse tipo de transferência. Mas aquela mãe estava fazendo uma transferência exagerada. E a conversa dela para mim era: pastor, eu não consigo amar meu filho. E no final das contas, a ajuda que comecei a dar para ela foi: irmã, a gente tem 2 problemas para resolver. Você achava que tinha só um, mas na verdade nós temos 2. Nós precisamos resolver o seu problema com o seu pai, porque enquanto tiver problema com o seu pai, você vai transferi-lo para o seu filho. Então a gente tem que resolver isso. Mas o problema que você tem com seu pai vai demorar alguns meses para resolver. Isso te dá um segundo problema. Você tem um problema com seu filho, porque o seu filho tem sede de amor fundamental. O seu filho tem sede de um amor incondicional.
E Ele não pode esperar você sarar para ser amado por você. E a resposta dela para mim foi: mas pastor, o problema é que eu não consigo. Toda vez que eu olho para o menino, a minha sensação não é boa. E que bom que agora eu descobri de onde que vem. Mas não mudou nada, eu ainda estou sentindo a mesma coisa por ele. Então eu disse para ela: a questão não é o que você sente. Essa não é a questão. A questão é o que seu filho sente. E você precisa fazer o seu filho sentir que você o ama. Mas, pastor, se eu chego perto do menino, só de olhar para ele, ele já sente que eu não estou boa com ele. Então eu disse para ela: o amor pode ser expresso em 5 linguagens do amor. O seu filho só pode receber numa dessas 5 ou em todas essas 5. Seu filho não tem a menor ideia de como você se sente. Ele não consegue adivinhar as suas sensações. O seu filho vai se sentir amado na medida em que você descobrir o que faz ele sentir amado e você fizer para ele. Então eu disse para ela: minha filha, o amor não é uma sensação, é um verbo. Vai lá e faça. Se você fizer, seu filho vai se sentir amado. Independente de como você se sinta, porque as suas sensações vão passar quando a gente resolver o que você está vivendo. Quando a gente resolver seu trauma, seu sentimento com relação ao seu filho vai mudar. Mas o que importa agora é que o seu filho precisa sentir que você o ama. Escuta isso. O que importa quando você quer amar alguém não é como você se sente. O que importa é o que você faz. Eu estou falando disso na sua relação com o outro, mas eu estou usando a sua relação com o outro apenas para servir como exemplo da sua relação com Deus. Jesus contou uma parábola sobre isso. Jesus disse que um homem tinha 2 filhos. E o homem disse para o primeiro filho assim: meu filho, vai trabalhar na lavoura para o papai. E aí o pai disse: sim, papaizinho querido, eu vou trabalhar na lavoura para o senhor e vou te agradar muito. Quando o pai virou as costas, o menino não foi. O pai foi para o segundo filho e falou assim: meu filho, vai trabalhar na lavoura para o papai. E o segundo filho olhou para ele, fez uma cara feia e disse: não vou. Fechou a cara e ficou quieto. Mas quando o pai virou as costas, aquele filho que disse não vou, foi e cuidou da lavoura do pai. Quando Jesus terminou de contar essa história, ele perguntou: qual dos 2 fez a vontade do seu pai? E então o próprio Jesus respondeu: o que fez a vontade não é aquele que sentiu uma sensação bonita, não é aquele que sentiu uma sensação gostosa. Aquele que fez a vontade do Pai foi aquele que foi lá e agiu à altura. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que agiu à altura do amor dele por você. Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois Ele conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade eu vou estar com Ele. Eu vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Por quê? Porque Ele me ama. Sabe, o que conta para o resultado de Deus na sua vida não é o quanto Deus te ama, porque Deus nunca para de te amar. Nunca. O que conta para o resultado de Deus na sua vida não é o quanto Deus te ama, porque Deus não consegue não te amar. Te amar está na natureza de Deus. O que conta para o resultado de Deus na sua vida é o quanto você ama de volta. E amar é um verbo, amar é uma decisão, amar é feito com ações e não com sensações e nem com palavras. Amar é feito de escolhas. E a palavra de Deus para você é: porque Ele me ama, eu vou resgatá-lo.
Porque Ele me ama, eu vou protegê-lo. Porque Ele me ama, eu vou sustentá-lo. Porque Ele me ama, eu vou nutri-lo. Esse amor colocado por Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe, tem um desafio de Deus para você. Abrir mão do pensamento pagão. O pensamento pagão que acha que vai mudar Deus com agradar a Ele. E passar para o pensamento bíblico de que não muda nada para Deus o que você fizer. Deus continua sendo Deus. Ele não fica nem mais rico, nem mais pobre com o que você faz. Mas o que você faz muda você, melhora você, derrama Deus em você, avança você, cresce você, abençoa você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano que Deus preparou para aqueles que amam a Ele. Sabe, algum tempo atrás, um irmão me contou, meio que tentando limpar a consciência, que ele faltou ao culto, porque ele estava assistindo o jogo do time dele. E para não criar polêmica de time, não vou falar o nome do time dele, que era o Flamengo. Porque eu não gosto de falar os nomes dos times, porque eu acho que cada um acredita no time que quer, né? Torce pelo time que quer. Então, não vou falar que o time dele era o Flamengo, ninguém precisa saber. Ele estava se sentindo mal, porque ele faltou ao culto, porque tinha jogo do time dele, que eu não vou falar o nome, na hora do culto. E aí ele me disse: pastor, eu assisti o jogo, mas porque eu gosto do jogo. Não tem nada a ver com não estar na igreja. Por exemplo, eu não bebi durante o jogo. Não fiz bagunça. Sabe, fui comportado o meu joguinho, assisti o jogo, tranquilo. Falas dele. E aí a pergunta dele foi: pastor, eu acho que não tem nada a ver, não é? Então, eu disse: meu filho, tem tudo a ver. E não tem nada a ver com o fato de você ter assistido o jogo. Absolutamente nada. Você pode assistir quantos jogos você quiser. O problema é que você tinha duas opções: seu Deus e seu time de futebol. Quando você escolheu o time, automaticamente você estava dizendo para o mundo espiritual que o seu Deus tem menos valor. Não é o time. É o significado que você dá com sua escolha. Sua ação não é a ação de quem ama. Não é. É a ação de quem colocou Deus em segundo lugar. Por isso, o primeiro mandamento é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Nada pode ser mais importante do que seu Deus. Seja lá o que for que estiver entre você e seu Deus, coloque em segundo lugar. Escolha seu Deus. Pastor, então é pecado assistir futebol? Não é pecado assistir futebol. É pecado colocar Deus em segundo lugar. É pecado tirar Deus do lugar supremo dele na sua vida. E seja lá o que for, que devia ser a sua segunda, terceira, quarta, quinta escolha, e você colocou essa escolha acima de Deus, ela significa que você não ama a Deus. Mas sabe a parte boa da história? É que quando você tira sua mente do pensamento shakespeariano, que coloca amor como uma sensação, e você entende que amor é uma decisão, e você entende que amor é um verbo, é uma ação, então você não precisa ficar procurando um sentimento. Você só precisa perguntar: o que eu tenho que fazer
e faça.